Olá, pessoal. Nesta aula nós iremos fazer uma breve revisão de programação. Vamos aí revisar um pouquinho do que são algoritmos, quais são as estruturas normalmente utilizadas em uma linguagem de programação. Estarei também passando para vocês uma lista de exercícios para que vocês possam revisar algoritmos, o uso da linguagem que vocês aprenderam aí na disciplina de Lógica e Linguagem de Programação, e aí fazer seus devidos testes, tá? E aí relembrar para que a gente não tenha nenhuma dificuldade quanto a isso aqui na disciplina de Programação Orientada a Objetos. Bons estudos e acompanhe aqui esta revisão. Inicialmente, vamos aqui relembrar o que é um algoritmo, né? A gente falou muito já de algoritmo aqui neste curso, né? Então vocês já precisam dominar este conceito e a saber a construir um algoritmo de qualquer forma, utilizando uma linguagem de programação ou uma linguagem natural, né? Descrevendo os passos, né, a serem os passos necessários para que uma tarefa seja devidamente executada, né, devidamente completada. Tá? Então, nós temos aqui 3 definições. A primeira definição nós trazemos aqui da matemática, né? Na matemática, nós temos a definição de que algoritmo é uma sequência finita de regras, ou seja, tem um final, né? Ela não é interminável, a execução daquele procedimento que você construiu, certo? Então, uma sequência finita de regras, raciocínios ou operações que, aplicada a um número finito de dados, né, uma quantidade delimitada de dados, permite solucionar classes semelhantes de problemas. Tá? Por exemplo, quando você faz a divisão de um número, tá? Você utiliza um algoritmo para dividir. Você tem lá o dividendo, o divisor, e aí você calcula qual vai ser o quociente daquela divisão. Tá? Então, existe um algoritmo para resolver esse problema. Você aprende desde cedo a resolver esse problema de divisão, e você, quando consegue resolver, você aplicou ali um algoritmo, passos a serem seguidos, né, utilizando uma sequência finita de regras, raciocínios, operações, dados finitos, né, você tem lá o quociente, ou o dividendo e o divisor, né, e para solucionar problemas de classes semelhantes, né, ou seja, você tem um algoritmo para resolver a divisão. Então, toda divisão você segue um determinado raciocínio, então, classes semelhantes de problemas. E aí existem algoritmos para fazer uma receita, né? Você fala, vou fazer um bolo. Então, você tem uma receita para fazer um bolo. Então, e vários tipos de bolo, né, possuem uma similaridade na resolução do problema, mudando apenas os ingredientes, ou seja, os dados que são passados para aquela receita. Ok. Na informática, nós temos aqui uma outra definição. É um conjunto das regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas. Tá? Então, você tem procedimentos perfeitamente definidos, né? Muitas vezes de forma geral, genérica, um algoritmo para resolver uma classe de problemas, tá? E tem um número finito de etapas para chegar na solução. E o conceito aqui que nós tiramos também da Wikipédia é uma sequência finita, tudo aqui tem esse finito, tá vendo? Tudo tem falando aqui de finito, de coisa lógica, uma sequência finita de instruções bem definidas e não ambíguas. Tá? Por quê? Porque tem que saber, o computador tem que saber onde chegar, não pode ficar confuso no que fazer, não. Cada uma das quais devendo ser executadas mecânica ou eletronicamente em um intervalo de tempo finito e com uma quantidade de esforço finita. Então, esse aqui é a definição da Wikipédia. Bem, nós aplicamos na disciplina de Lógica e Linguagem de Programação a linguagem de programação C para criarmos os nossos algoritmos, né, para criarmos nossos programas de computador. E lá nós conseguimos ver uma série de estruturas para organizar um programa, né, uma série de operadores, de comandos,
a forma de construir, a sintaxe de construção de um programa. E essa sintaxe tem que ser bem definida, tem que ser precisa. Eu não posso fugir daquela sintaxe, porque o computador não vai entender. Nós humanos, quando erramos alguma palavra, passamos um texto para alguém com alguma escrita errada, pontuação errada, ou falamos de forma até mesmo informal, sem seguir a regra padrão da língua portuguesa, nós ainda nos entendemos, nós conseguimos nos entender, tá? Mas o computador não consegue entender se você escrever um programa fora da sintaxe daquela linguagem. Por exemplo, se em C eu escrevo uma instrução e esqueço de colocar o ponto e vírgula no final, um ponto e vírgula, olha só, pessoal, ele vai deixar de executar, ele não vai conseguir executar, não vai conseguir nem compilar para a execução. Tá? Então, nós vimos isso na disciplina de lógica e linguagem de programação. Tá? Então, o que nós vimos também? Tipos de dados, né? O Java, assim como o C, ele necessita que as suas variáveis tenham tipos de dados definidos. O que são esses tipos de dados? Ele indica se uma determinada variável. Variável aquele mecanismo, né, de você colocar um dado em memória para um uso no seu programa. Tá? Então, os tipos de dados, né, são necessários para definir o que aquela variável vai poder guardar em determinada posição da memória. Tá? Como o Java é fortemente tipado, você não consegue colocar uma letra quando você disse que uma variável só guarda números. Tá? Então, no caso do Java, ele é fortemente tipado. No C, ele até vai aceitar coisas do tipo, né? Coisas sem exigir fortemente que o valor seja aquele, mas pode dar um erro em tempo de execução, aí um erro complicado de se resolver. Então, nós temos os tipos de dados indicando se eu guardo inteiros, o tipo int, o tipo double, para guardar números de ponto flutuante, o tipo char, para guardar caracteres, né, no sistema, no caso do C, o ASCII, e no caso do Java, a tabela Unicode. Tá? Então, temos vários tipos de dados que identificam o que uma variável vai guardar ou o que uma função vai retornar. Temos operadores lógicos, né, para fazer comparação lógica, como vocês sabem, né, o e, ou, não, né? Por exemplo, quero saber se a variável A e a variável B são verdadeiras, né? Ou uma instrução seja verdadeira, né? A menos B é maior do que 2, tá? Então, nós temos aí I, né? E 3 menos B é menor do que alguma coisa, então nós temos operadores lógicos aí e ou, né, nós temos aí o uso, né, do e comercial. Deixa eu escrever aqui um pouquinho, né? Opa. Então nós temos aí, ó, o operador lógico do C, é um comercial, né? Tá errando aqui, né? Mas dá para entender, né? Um comercial, o ou e o not, que é um ponto de exclamação, tá? Nós temos aí operadores aritméticos, certo? Menos, mais, o asterisco que indica que é a multiplicação, a barrazinha, né? Para indicar a divisão. Nós temos operadores relacionais, né? Para indicar maior, menor, maior ou igual, né, que é um maior, um sinalzinho de igual, menor ou igual, né, sinalzinho aqui de igual também, diferente, lembra como é o diferente, ó? É o ponto de exclamação com igual, sem espaço, tá? Então, os operadores relacionais. Estruturas de controle, if, for, while, switch, várias instruções de controle que vocês têm que lembrar do while, matrizes, né, em vetores, né, você construir uma variável para guardar vários valores de um determinado tipo de dado, ponteiros, né, para indicar, guardar uma referência a um determinado conjunto de dados que você criou, que você está referenciando
na memória funções, né, para aqui, ó, nas funções vão estar colocados todos os nossos algoritmos, e uma função pode chamar uma outra. Nós criamos funções bem definidas para realizar uma tarefa, e se ele precisar realizar uma outra tarefa, ele chama uma outra função, tá? E nós sabemos que o C é uma linguagem compilada. Como assim? Eu escrevo o código, compilo, e esse código compilado, né, que vai ser executado pelo computador, certo? Então, nós temos aí esses conceitos aqui envolvidos na linguagem C. Tá? Então, vocês têm que relembrar tudo isso e como utilizar tudo isso para escrever um algoritmo. Beleza. E aí, para vocês treinarem, revisarem devidamente, vou colocar também, disponibilizar para vocês uma lista de exercícios para vocês fazerem essa revisão, testarem, escrevam, para cada questão, escrevam o algoritmo, testem, ver se está produzindo o resultado esperado, tá? E aí, para vocês verem se realmente lembram de algoritmos, lembram da construção desses programas, para a gente não ter nenhuma dificuldade aqui na disciplina. Complementarmente, pessoal, só quero lembrar para vocês que eu vou estar passando também um pequeno questionário referente às aulas desta aula virtual, né, aos vídeos desta aula virtual, perdão, e através da resolução desta atividade, que é essa outra atividade que eu vou passar, que estará sendo registrada a frequência de vocês. Façam no tempo previsto, tá certo? São questões objetivas, para verificar se vocês assistiram realmente a estas aulas. E aí, respondendo esta atividade no tempo devido, vocês terão a sua devida presença registrada no sistema. Caso não resolva, nós iremos ter que colocar falta no sistema acadêmico, lá nos dados de vocês. Ok, pessoal? Então, bons estudos, façam a devida revisão e até a próxima.